Slam Dunk fez parte do início do estouro da Shonen Jump, né? Junto com Dragon Ball e Yu Yu Hakusho, Slam Dunk foi um dos primeiros grandes pilares da revista que fez o grande sucesso do mangá e da revista Shonen Jump, que antes a grandes vendas eram da sua concorrente. Mas Slam Dunk ele não só impactou nessa parte. Slam Dunk impactou até no sentido do esporte basquete ficar popular lá no Japão. Muitas pessoas hoje que jogam basquete no Japão, fãs de Slam Dunk, e começaram a jogar por causa dele. Isso é muito interessante que hoje em dia até jogadores profissionais das ligas de lá falam: poxa, eu comecei por causa de Slam Dunk. Poxa, como um mangá assim impactou tanto um esporte num país? Isso foi muito interessante porque mostra o peso que um quadrinho, uma literatura pode ter numa cultura de um país. Basquete não era um esporte muito popular no Japão. O mais popular de lá era o beisebol, né, e um pouco do futebol. Aí que vai a nossa curiosidade. Poxa, como é que um quadrinho assim pode influenciar tanta gente a gostar de um esporte? E hoje a gente tem a oportunidade de conhecer esse anime, né? O anime hoje tá na Netflix, então ele tá de fácil acesso, não com uma qualidade duvidosa de imagem, mas com uma qualidade mais agradável, né? Apesar de ser um anime dos anos 90. E cara, quando você assiste, você percebe um pouco o porquê da popularidade de Slam Dunk. Bom, como é que começa a história de Slam Dunk? Bom, a gente começa acompanhando Sakuragi, né? Um personagem que tem um estilo de delinquente do Japão dos anos 90. Muita gente fala que ele lembra o Koabura, mas não, né? Aquilo ali era um tipo de penteado muito famoso pelos delinquentes japoneses. Um cabelo um pouco diferente. E Sakuragi, ele não gostava de basquete. Ele começa a praticar o esporte por causa da menina que ele gosta. Porque a menina que ele gosta de basquete. Então ele quer chamar a atenção dela. Ele quer entrar no time de basquete por causa dessa menina. Só que com o decorrer da série, a gente vê o amor pelo esporte que o Sakuragi começa a nutrir. Ele começa a ganhar um carinho pelo basquete e aquilo vira realmente o esporte que ele gosta. Então eu acredito que isso seja um dos primeiros pontos que fez ser atrativa a história. Porque aí normalmente a gente acha que a gente precisa começar a fazer uma coisa porque a gente já gosta. Mas a gente sabe, pode ser que o gosto venha com o tempo. Talvez no começo a gente nem ache tão legal assim. Mas depois que você começa a praticar alguma coisa, aquilo fica legal de fazer. É igual, por exemplo, se hoje você for aprender a tocar um instrumento, você vai tocar muito mal e você vai se sair muito mal nisso. Mas depois de um tempo, você vai começar a desenvolver um pouco de técnica e você vai começar a ver e falar: caraca, aquele barulho que eu fazia agora é um som. Caraca, aquele som que eu fazia agora é uma música. Eu acredito que seja isso que é um dos primeiros pontos atrativos de Slam Dunk. Isso que você percebe que talvez você não conheça algo, mas pode ser que depois de um tempo você se apaixone por aquilo. Outra coisa muito interessante de Slam Dunk são os personagens. O Sakuragi é um personagem que você se apaixona por ele porque ele é muito engraçado. O mangá e o anime é muito engraçado, muito mais no começo dele, né? Que é um pouco mais leve, né? Porque ele é um personagem todo bobalhão, todo engraçadão. E você vai se apaixonando por ele. Você se apaixona pela equipe, pelo capitão do time, pelo rival do Sakuragi, que é um cara bonitão e que joga basquete bem. Então isso é algo que, você vai se apaixonando pela história. É claro que muita gente pode falar assim: mas o anime ele é um pouco datado. Cara, mas pra mim funciona muito bem ainda. O anime, ele, apesar de ter aquele estilo um pouco antigo, eu acho ainda muito bonito e hoje em dia parece que tá mais legal de assistir porque foge um pouco dos padrões que a gente tem hoje e a gente vê algo com uma estética e com uma trilha sonora diferente. Eu acho que dá um ar, né? E não quer dizer que por ser antigo ele é mais travado. Ele funciona muito bem. É porque normalmente animes antigos eles tinham a tendência de ser muito travadões, né? Um caso desse é, por exemplo, Dragon Ball. Hoje em dia, você assistir Dragon Ball Z lá dos anos 80, 90, caramba, que anime parado. Mas se você ainda se incomodar com esse aspecto, cara, vai pro mangá. O mangá é de arte de Takehiko Inoue, o cara que
é um baita de um quadrinista, é um baita de um escritor, mas também um baita de um ilustrador. As artes dele são lindas. É claro que no começo do mangá ele tem um estilo, só que, cara, ele evolui tanto que você começa a falar, caraca, que arte linda. Ele também é o mangaka responsável por Vagabond. É claro que não vai ter a mesma arte de Vagabond, porque nessa época ele já era um mangaka mais experiente, né, com uma arte mais consolidada, mas Slamdunk também tem uma arte muito boa, muito dinâmica, e você sente o movimento durante as páginas, sabe? Então, quem não quer assistir anime, vai pro mangá. Mas eu acho interessante você assistir anime porque ele tá de fácil acesso, tá completinho na Netflix, você vai assistir do início ao fim. Tem um filme agora que também tá na Netflix. Então, quem quer entender o porquê Slamdunk é tão bom e porquê ele se tornou tão famoso, cara, assiste que você vai entender o porquê. Eu sei que pode ser que você não goste. Talvez você curta mais os novos mangás e tal, mas você entender a importância e o valor de Slamdunk, acho que isso vai agregar bastante. E é, cara, uma baita de uma indicação que vale pelo menos assistir os 5 primeiros episódios para ver se você vai curtir. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Tô tentando manter uma regularidade de vídeos aqui. E se você já assistiu ou quer assistir Slamdunk, comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia. Eu mesmo não terminei de assistir Slamdunk, mas eu tô assistindo. Por isso que eu indiquei pra vocês. Aquele abraço, gente. Tchau, tchau.